vamos começar aí. Nós vamos passar o cabeçalho bonitinho para a chefe ficar orgulhosa da gente, né, chefe? Eu vou compartilhar aqui outra tela. Isso aí, faz tudo bonitinho, senão depois a Sinara, você já viu, né? A Sinara é brava demais, tá doido. A Sinara é meio brava, meu filho. Vou compartilhar outra tela com vocês. Essa daqui. Bom, gente, a nossa live de hoje, nós vamos tratar da correção da avaliação diagnóstica e também apresentar para vocês os resultados dela, tá? Vocês devem estar vendo aí na tela aí a parte de respostas. Vocês não veem isso aí, só quem monta o formulário. Então, na nossa avaliação diagnóstica de física, que terminou dia 30, né? Nós passamos ela antes do recesso. Deixa eu só ver se eu coloquei para gravar, gente, senão depois também eles brigam comigo. Não, coloquei. 23 pessoas responderam, tá certo? A pontuação média dessas pessoas foi de 6,4 na avaliação diagnóstica. Então, como é que eu enxergo isso? Valendo 10 pontos, em torno de 60%, significa que vocês atingiram ali a média geral do entendimento do que foi passado, né? Não está ruim, certo? No meu ver, não está ruim, devido à matéria do terceiro ano ser um pouco mais complexa, um pouco mais difícil, mas também a gente pode melhorar isso um pouquinho, tá? Então, a primeira questão aqui, inclusive, foi essa questão que me motivou a fazer a atividade que estará lá na plataforma hoje, depois dessa live. É uma questão, foi a única que todo mundo errou. A questão do chuveiro, tá? Aqui, 4 pessoas marcaram a primeira alternativa, depois vou mostrar quais são para vocês. 14 marcaram a segunda. Isso aqui, a galera, me parece que está confundindo a relação entre resistência elétrica e corrente, tá? Eu vou explicar direitinho isso agora para vocês. A correta, como eu estou colocando aqui, ninguém acertou, certo? Foi a única, tá? Não fica nervoso, não. E algumas pessoas marcaram 5. Agora, curiosamente, as pessoas que marcaram aqui, as 14 que marcaram essa alternativa B, ela é o distrator mais forte da questão. O que seria o distrator? É aquela alternativa que a galera coloca para fazer a famosa pegadinha que vocês chamam, né? E a maioria caiu. Isso aqui são distratores mais fracos, as pessoas confundiram mesmo. Tá certo? Então, qual que é essa questão? Vou passar aqui para vocês. Estou usando um negocinho novo hoje, tá, gente? Essa questão do chuveiro, ó. Ele fala que o chuveiro tem 2 chaves, né? Tá aqui a chavinha do chuveiro, ó. Inverno, desligado e verão. Aquela duchinha velha mesmo, antiga, que a gente tem, né? A gente tem que abrir a torneira só 2 palitos para a água cair quente. E ele está falando o seguinte, vamos analisar aqui, ó. Observe as chaves inverno, desliga e verão de um chuveiro elétrico comum. Sabe-se que para cada uma dessas posições, a resistência elétrica utilizada no aquecimento pode assumir os seguintes valores. Eu posso ter uma resistência alta, posso ter uma resistência média e posso ter uma resistência baixa. Tá certo? Essas resistências alta, média e baixa são elas que vai ditar qual é o aquecimento da água do chuveiro. Então, se nós pegarmos as chaves do chuveiro lá nas posições, eu tenho aqui o inverno. O que significa o inverno? Que a água esquenta mais. Correto? Se eu pego a parte de verão, que a água está morna, então aqui eu tenho que ela esquenta mais ou menos. Correto? E se o chuveiro está desligado, a água fica a temperatura ambiente, então ela está com corrente igual a zero. Então, o que nós temos que saber? O aquecimento do chuveiro, ele está relacionado com a corrente elétrica. Como assim relacionado com a corrente elétrica? Quanto maior for a corrente elétrica, mais o chuveiro vai esquentar. Quanto menor a corrente elétrica, menos o chuveiro vai esquentar. E nós sabemos que na eletricidade, a corrente elétrica
ela se relaciona com a resistência, certo? Aí o que eu havia falado para vocês? A resistência de um material é aquela propriedade da matéria que não deixa passar as cargas elétricas, ela resiste à passagem de cargas elétricas. Então, o que significa isso? Se eu aumentar a resistência, significa que a corrente vai diminuir, correto? E se eu fizer o contrário, se eu diminuo a resistência, a corrente vai aumentar. Então está um ao contrário do outro. Então vamos lá. No inverno, esquenta mais. Se esquenta mais, a corrente elétrica é grande. Para a corrente elétrica ser grande, é necessário que a minha resistência elétrica seja baixa. Então, o inverno é aqui na resistência baixa. Então, aqui é 1. Tá certo? Se eu pego o desligado não tem corrente nenhuma. Para eu não ter corrente nenhuma, eu tenho que ter uma resistência elétrica alta. Então, aqui é o 2. E o verão, que é mais ou menos, vai ter uma resistência média. Então, quem errou essa questão, na verdade, as pessoas trocaram o 1 com o 2. Viram que acharam que o inverno era resistência alta e que o verão era resistência baixa. Tá certo? Se ele tivesse perguntado sobre aquecimento, estaria correto. Mas no caso ele perguntou sobre resistência elétrica. Certinho? Alguém tem alguma dúvida nessa daí? Pode perguntar à vontade. Pelo microfone, pelo chat, tanto faz. Tá de boa? Tá, professor, eu tava aqui pensando aqui, Eu troquei se, também. se tivesse tipo um desligado e tivesse só inverno, o que seria ou então não seria nada? Se tivesse só o inverno e desligado, aí você Aham, teria o circuito com a resistência, certa? uhum. Normal. E o desligado seria resistência muito alta. Ou seja, o circuito Ah, estaria só, aberto, entendi, não professor. passa corrente nenhuma, porque desligado não passa corrente, certo? Ligado passa corrente. Esquentar muito, a corrente tem que ser alta. Esquentar pouco, a corrente tem que ser baixa. Não sei se você já notou na sua casa, acontece na casa de todo mundo, quando a gente liga o chuveiro, a luz dá uma baixada no brilho, já percebeu? Já, E, demais, toda e, hora quan- é isso. e quanto É mais isso. quente você liga o chuveiro, menor fica o brilho das lâmpadas, fica mais escuro. Justamente porque ele está puxando muita corrente elétrica. Hum, Certinho? é tanta corrente assim que puxa? É muita corrente que ele puxa. Hum, Ele é o vilão do nosso consumo elétrico. é por isso que a conta vem cara, né? Se toma banho muito tempo, sim. Certinho, Hum, meu povo? Vamos lá continuar então. A próxima aqui é a questão da Marta, da mulher lá que passa roupa, seca o cabelo, toma banho e nesse tempo todo ela está usando rádio, né? Então ela está perguntando aqui nessa questão qual aparelho proporciona o maior custo diário na casa de Marta. Essa questão eu achei assim que ia ser mais complicada, mas ela teve uma quantidade de acertos até satisfatória. Das 23 pessoas que acertaram, 74% dos respondentes acertaram a questão. Né? Tiveram 5 que marcaram o chuveiro, que caíram no distrator, porque o chuveiro, a gente vai ver na tabelinha na frente, ele tem maior potência, e uma pessoa caiu no distrator do rádio, porque tem mais tempo. Ninguém caiu no secador, que é o mais fraco de todos eles. Certo? Então vamos ver como é que é a questão. Ó, tá aqui a tabelinha, né? Então vamos fazer aqui com calma para ver o que acontece. Marta possui em sua casa vários aparelhos elétricos. Todos os dias, olha para você ver, ela gasta 30 minutos passando roupa, 15 minutos tomando banho e 15 minutos secando o cabelo com secador elétrico. Enquanto ela realiza
todas essas atividades, o rádio fica ligado para ouvir música. Aí o quadro aqui está mostrando a potência dos aparelhos de Marta. Ele está perguntando qual que consome mais. Para nós calcularmos o consumo, eu tenho que aquela equação, energia, que é o consumo, é igual potência vezes o tempo. Correto? Então, vocês estão vendo aqui que nessa tabela que foi fornecida na questão, foi dada a potência de cada aparelho. E o tempo que ele fica ligado foi colocado no texto. Então, o que nós teríamos que fazer? Calcular a potência de todo mundo. Então, se eu pego o ferro, a potência dele é 1000 vezes o tempo, que é 30. Então, isso vai dar 30.000 watts por minuto. Se eu pego o chuveiro, ele tem uma potência de 1900 e fica ligado 15 minutos. Eu vou colar aqui na minha calculadora para fazer essa conta, não sei fazer de cabeça, não. Pera aí. 1900 vezes 15. Isso aqui vai dar 28.500 watts por minuto. Se eu pego o secador, ele tem 1250, o secador fica ligado também em 15 minutos. Então, vou pegar a colinha aqui da minha calculadora, 1250 vezes 15, 18.750 watts vezes minutos. E se eu pego o rádio, está aqui 150 watts, quanto tempo o rádio fica ligado? Ela disse aqui no enunciado, ó, que o rádio fica ligado durante todas as atividades, né? Então, ele fica ligado os 30 minutos, mais os 15 minutos que ela toma banho, mais os 15 minutos que ela lava o cabelo. Então, no total, né, ela vai ficar com 60 minutos com ele ligado. Isso vai dar 9.000 watts vezes minutos. Então, qual deles consome mais, né, energia? Se você olhar aqui as contas, o maior é o ferro, né? Apesar do chuveiro ter a maior potência, e ele ficou ligado menos tempo do que o ferro. Isso fez com que o consumo dele fosse menor. E apesar do rádio ter ficado ligado 60 minutos, o dobro do tempo do ferro, por exemplo, a potência dele é pequenininha, por isso que o consumo é baixo. Então, quando eu vou trabalhar com consumo, eu tenho sempre que pegar o produto da potência vezes o tempo. Certo? Alguém tem alguma pergunta? Não, podemos passar para frente? Aqui no caso, gente, não precisou passar para quilowatt, não, porque a gente estava só comparando os caras lá que estão na tabelinha, tá? E o problema não pediu nada em quilowatts, então não tinha que passar nada para quilowatts. Ok? Certo. Então vamos para a próxima. Essa eu gostei, essa foi show de bola, a galera acertou. Para a terceira questão. Outra de chuveiro, e curiosamente essa vocês acertaram. Por isso que eu vou voltar nesse aspecto, que parece estar tendo alguma confusão, tá? Então, falo que em dias frios, o chuveiro elétrico é geralmente regulado na posição inverno, que esquenta mais. O efeito dessa regulagem é alterar a resistência elétrica do resistor do chuveiro, de modo a aquecer mais e mais rapidamente a água do banho. Para isso, a resistência deve ser. Então, olha aqui. 19 pessoas, 83%, marcaram a resposta correta, né? 3 aqui caíram no distrator, que fizeram a inversão com a resposta correta. E essa pessoa aqui parece que deu uma bicuda, né? Que não tinha nada a ver. Certinho? Então, vamos lá voltar para a questão para vocês verem. Eu vou mostrar direitinho como é que é. Então, aqui, ó. É regulado para a posição inverno. Então, eu quero que ele esquente mais. Inclusive, está falando aqui, né? Para aquecer mais. Então, ele tem que alterar a resistência elétrica do resistor. Então, vamos lembrar do negócio? Se ele quer aquecer mais, significa que a minha corrente elétrica tem que ser o quê? Grande.
né? Aquecer mais, corrente elétrica grande. Para a corrente elétrica ser grande, a minha resistência, o mouse escapou, ela tem que ser pequena. Para ter grande corrente, tem que ter menos resistência. Então, primeiramente, a resistência elétrica do resistor deve ser o quê? Diminuída. Eu tinha diminuída aqui na C e tinha diminuída na A. Tá certo? A pessoa que marcou aqui o aumentada está naquele lance de achar que a corrente e a resistência são diretamente proporcionais. E não é, são inversamente proporcionais. Agora, como eu faço para diminuir a resistência do chuveiro? Eu falei para vocês na aula que o chuveiro, por exemplo, a resistência dele é um fio, né? Eu posso ter fio curtinho e posso ter fio comprido. Pequeno comprimento, grande comprimento, tá? Quando a corrente entra no fio, com aqueles elétrons que eu mostrei para vocês, eles vão experimentar uma certa dificuldade ao passar aqui por dentro, né? Obviamente, vocês vão concordar comigo que no maior comprimento, esse cara vai ter maior dificuldade para passar. Então, se eu aumento o comprimento, eu aumento a resistência do fio, que aumenta a dificuldade, e menos corrente passa. Então, a correta seria o quê? Diminuindo-se o comprimento do resistor. Certinho? Tem alguma pergunta? Podemos continuar. Uma água aqui. Então, vamos lá para a próxima. A próxima também foi bacana. Mais de 60 pessoas acertou. Olha aqui para vocês verem. Dessa aqui, 14 pessoas marcaram a alternativa correta. Tá? 14 dos 23. Então, nós tivemos 61% dos respondentes acertando a questão. Tá? A 6 é um extrator mais forte. Então, a galera aqui caiu na pegadinha. E a 1 e a 2 a gente vê o que era, mas não era tão importante assim, não. Vamos lá para a questão para a gente entender o que está acontecendo. Então, a questão fala o seguinte. 4 estudantes discutiam sobre o consumo de energia de 2 lâmpadas elétricas. Os caras não tinham nada para fazer na sexta-feira, estão lá discutindo sobre o consumo de lâmpada, né, desse estudante de física. Então, uma, ele leu ela, 60W no bulbo da lâmpada, 120V. E no outro, 100W, 120V. A primeira lâmpada foi ligada durante 15 minutos e a segunda foi ligada durante 8 minutos. Quer saber, dentre as afirmativas feitas pelos estudantes, qual é a correta? Se vocês olharem nas afirmativas, a maioria delas está falando sobre consumo. Estão percebendo? A maioria fala sobre consumo, né? Então, se eu vou trabalhar com consumo nessa questão, eu vou usar a equação. E é igual a P vezes T. Né? P é o de quê? Potência. E o T é o quê? Olha, tudo aí, né? Ficar sabendo que eu tô entendendo. Eu tô entendendo aí. Que povo que mora aqui, sabe? Eu não gosto. Ficar meio doido de falar alto. E o T é o quê, galera? É o tempo, né? Então, vamos calcular o consumo para as duas. Dos dois números aqui, 60W e 120V, o que significa cada um? O W significa o quê? Bora falar para mim aí. Voltagem. Não é voltagem, não. Voltagem é com V. É watts. Watts. Fala aí, Watts, que é chamado de
potência. Potência. Correto? Então eu vou calcular Correto. as duas. Potência vezes tempo. Pegar de 60. A potência dela é 60. Ela fica ligada durante quanto tempo? 15 minutos. Isto. Então, 60 vezes 15 vai dar 900. Uhum. Correto? Pega a Correto. potência da outra agora. A potência da outra é 100. 100. E o tempo vale 8. 8. 100 vezes 8, 800. 80. Qual que consome mais, meu povo? A lâmpada que deu 900 aqui, né? Quem consome mais é a lâmpada de 60 watts, 60. que é a alternativa Acertei. correta. Eu Beleza? acho. Beleza. Depois eu vou mandar a nota para vocês isso aqui, tá? Vou liberar os pontinhos. Uhum. Muito bom. Ok. Alguma pergunta nessa? Para a gente poder passar para frente? Pode. Então, vamos lá. A questão de número 6, o cara, né, foi uma questão com um texto um pouco maior. Foi bacana a questão aqui, porque nós temos 70% dos respondentes que acertaram a questão, tá? Ou seja, 16 de 23. E aqui ele está perguntando como a gente faz para economizar energia na nossa casa. É uma coisa que é muito válida hoje em dia, né? Esse tipo de economia. Então vamos lá na questão. Vamos lá na questão. Deixa eu voltar aqui. Então vamos parar aqui. Em inúmeras recomendações dadas para economia de energia, economia de energia é reduzir o consumo. Em uma residência, destacamos a seguinte: substituir lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas. Evite usar o chuveiro elétrico com a chave na posição inverno ou quente. Acumule uma quantidade de roupa para ser passada a ferro elétrico de uma só vez, ferro elétrico. Evite o uso de tomadas múltiplas para ligar vários aparelhos simultaneamente. E utilize na instalação fios de diâmetros recomendados às suas finalidades. A característica comum a todas essas recomendações e a proposta de economizar energia através da tentativa de, no dia a dia, reduzir o quê? Então, nós vamos conversar aqui o seguinte, olha. O que é uma lâmpada incandescente? Alguém saberia me dizer? A diferença da lâmpada incandescente para a lâmpada fluorescente? Essa que eu desenhei é qual? Essa aí é incandescente, né, professor? Incandescente. Qual que é a diferença da incandescente para fluorescente? Vocês sabem? Sei. A fluorescente gasta menos, né? A incandescente gasta mais, que era aquela comum antigamente, né? É aquela comum antigamente. Agora, por que ela gasta mais? Vocês poderiam me dizer? Como que essa lâmpada emite luz? Se você chegar a mão perto dela, você vai sentir o quê? Calor, né? Muito calor. Se você chegar a mão perto da fluorescente, ela esquenta também, não esquenta? Ela bem pouco, né? Bem menos. Essa é a ideia. A fluorescente esquenta menos. A incandescente esquenta mais. Por quê? Porque a lâmpada incandescente, ela utiliza o calor para acender. Por isso que ela esquenta muito. Já a fluorescente não utiliza calor para esquentar. É outra reação. Tá certo? Agora passa para o chuveiro. Por que ele fala para evitar usar o chuveiro na chave inverno ou quente? Por quê? Porque o inverno também tem mais calor, não é? Se é mais calor, significa que eu estou usando mais eletricidade. Correto? Correto. Correto.
Evitar de usar o ferro elétrico de uma só vez. O que que o ferro elétrico faz para poder passar roupa? Mais calor, né? Ele gera também o quê? Calor, Mais calor. Mais energia. não é? Outra aqui, evite o uso de tomadas múltiplas para ligar vários aparelhos simultaneamente. Você já deve ter, claro que a gente usa na casa da gente, o famoso T, né? Uhum. Tem gente que liga a tomada de um lado, do outro e do outro. Vocês já tiveram a curiosidade de colocar a mão no T, sem Ele ser no esquenta, ferro, né? tá? No T só, com várias coisas ligadas, ele esquenta. Aham. Quanto mais coisas você Uhum. liga junto, maior é o calor. Inclusive, bombeiros falam que muitos incêndios em casas começam a partir de T, e tem um monte de coisa ligada nele. Tem gente que acha que Ele brinca chega a de explodir, Lego professor. usando T, né? Coloca um T em cima do outro. Então, também aqui relacionado ao calor. E a última aqui, ó. Utilize a instalação elétrica fios de diâmetros recomendados. O que que seria diâmetro recomendado, gente? O que que seria o diâmetro do fio? Para a tomada 1,5, né? Para a tomada 2,5, para a lâmpada 1,5, Mas o né? que que é esse 1,5, 2,5, Ivan? Fala pro povo É, aí. polegada, não, milímetro, Mas é o né? que do fio? É o comprimento dele? É o quê? É a grossura dele, A né? grossura do fio. O diâmetro, Isso. gente. E o Ivan tá falando que você pega fio 1,5 e usa para lâmpada. E 2,5 você usa para tomada. Certo? É Certo. a grossura do fio. Por que que eu uso 1,5 para lâmpada, como ele falou aí, e 2,5 para tomada? Porque a lâmpada precisa de menos corrente para funcionar. Então, um pouquinho de corrente que passa por ela num fio fino não faz o fio esquentar. Agora, se eu colocasse o fio de 1,5 na tomada, que precisa de mais corrente, a resistência dele ia ser grande, o fio ia esquentar mais, ia ter dificuldade mais para passar e eu ia ter um gasto maior de energia. Então, aqui também está ligado com a possibilidade do fio esquentar, também através do calor. Então, aqui na questão, ele não pegou a característica comum, não foi? Qual Uhum. é a característica comum? Todos os itens que ele citou gera calor, Calor. tá certo? Então vamos ver o que a gente vai ter que fazer. Eu vou fechar aqui para a gente ver a resposta, tá? Então olha aqui, ó. É para reduzir o quê que ele está querendo? Ele quer reduzir a potência dos aparelhos? Evitar usar tomada, evitar usar lâmpada, você não reduz a potência, né? Você vai É. reduzir o tempo de utilização? O fato de Não, você usar chuveiro Não, frio, chuveiro quente, reduz o tempo? Não. O não. consumo de energia elétrica convertida em energia térmica. térmica. O que é Térmica. energia térmica, gente? É solar, né? Não, não acabamos de falar lá Não. em cima. É o, Ah, o... o calor. Calor. Eu vou fazer aquelas coisas lá em cima para diminuir nos aparelhos que transformam energia elétrica em calor, um menor uso deles, dessa propriedade. Por isso que essa é a correta. Tá certo? Sei lá. Eu desvio, professor. Hidrovisio aonde? Você fica quentinha, amor. Isso é chamado. Fala, senhor. Tá paiando. Tá falhando a mim ou tá falhando para todo mundo? Para mim tá tranquilo, professor. Senhor tá Então é sua internet aí, Já, ó. já voltou. Deu uma falhada aqui, mas já voltou. Voltou, né? Então vou repetir Já. aqui toda a Não, última todo parte. mundo. Pede todo mundo, professor, para desligar o microfone, que ajuda bastante. Desligar os vídeos também. Desliga os vídeos todo mundo. Dona Eunice, tô vendo sua carinha, desliga o vídeo. Então vou repetir só essa última parte aqui. Então ele quer reduzir o quê? Nós vimos que todos aqueles aparelhos lá em cima, eles utilizam calor para funcionar, correto? E esse calor que eles utilizam vem de onde? Da energia elétrica. Então, para reduzir o meu consumo elétrico, eu vou reduzir a quantidade de energia elétrica que é convertida em calor. Então, se eu pego uma lâmpada fluorescente, eu reduzo esse efeito, né?
Se eu evito de tomar banho quente, eu reduzo esse efeito. Se eu escolho minha roupa toda para passar de uma vez, por que isso reduz o efeito? Porque seu ferro, ele só vai esquentar uma vez. Já parar para pensar? Você passa uma camisa e desliga o ferro. Aí você vai ter que passar depois uma calça. Você tem que ligar o ferro de novo. Isso tudo vai tomando conta do consumo de energia elétrica. Então, se você passar tudo de uma vez, você reduz um pouco esse gasto. Ele já vai estar quente. É igual quando você vai usar o forno, por exemplo, para assar umas coisas, aproveita para fazer torrada, aproveita para fazer bolo, não é? É a mesma coisa, para gastar menos gás. Né? Certinho, galera? Mais alguma pergunta nessa aqui? Posso passar para outra? Certinho, professor. E essa eu gostei que a galera acertou bem, foi bom, muito bom. A próxima aqui, então. A número 7. Essa aqui a gente já cansou de fazer já, e por isso que todo mundo acertou. Né? É o das pilhas. Então, se você pegar nesse aqui, o das pilhas, 78% das pessoas acertaram, né? Ou seja, 18 respostas corretas, e 5 marcaram a letra A e erraram praticamente os 6. Então, nós vamos focar nesses 6 aqui, por que ele não pode entrar na resposta. Tá? Vamos lá, então. É esse circuitinho aí, ó. Ele quer saber dessas 7 lâmpadas, quais delas irão acender. Para uma lâmpada acender, e eu vou até desenhar aqui de novo, grandona, para vocês verem. Vai parecer uma caveirinha, mas é uma lâmpada. Não é uma arvorezinha, é uma lâmpada. Tá? Para essa lâmpada acender, nós temos que ligar o fio da seguinte maneira. Um fio tem que vir ligado na carcaça e o outro fio tem que vir ligado aqui por baixo, aqui, ó. Naquele ressaltinho que ela encaixa lá na boquilha. Aqui é onde você enrosca na boquilha e aqui é onde encosta na chapinha da boquilha. Então, se você pegar a lâmpada 1, aqui é o lado negativo da pilha, aqui é o lado positivo da pilha. O negativo está encostando na carcaça e o positivo está encostando no ressaltinho aqui. Então, essa lâmpada acende. Aqui, eu tenho o negativo encostando no ressalto e esse fio não está ligado no positivo. Olha, ele está fora. Então, essa não entra. A 3 é igualzinho a 1, só que do lado direito. Então, ok. A 4, eu tenho aqui o ressalto ligado no corpo da pilha. Não está ligado nem um polo nem o outro. Então, não funciona. A 5 está ligado no vidro. Esse aqui é o mais sem noção de todos. Não funciona. Por que a galera errou a 6? Aqui ela está com o lado positivo e negativo encostado na lâmpada. Até aí está ok. Mas não está vindo ninguém na parte de baixo. Ó. Por isso que ela não vai acender. Certinho? Enquanto que se eu pegar a 7, o negativo está indo na parte de baixo da lâmpada e o positivo está encostando na carcaça da lâmpada. Então, a 7 é ok. Por isso que a resposta é 1, a 3 e a 7. Certinho? Alguma pergunta? Certinho. Quem marcou a 6 ali, eu não sei quem marcou não, tá? Espero que tenha visto aí por que não é a 6. Vamos passar para a próxima. A questão de número 8. Essa aqui ficou meio a meio. Olha para você ver a importância. Também passei algo parecido lá na nossa atividade, né? 48% respondeu de maneira correta, ou seja, menos da metade. 9 responderam 2, que é perfeitamente compreensível o que está acontecendo. Aqui não sei o que rolou. E 11 responderam de maneira correta, tá? E aqui, na verdade, é o seguinte, ó. Vamos fazer por aqui mesmo, que está de boa. Um consumidor comprou uma lâmpada na qual constava as seguintes especificações: 120V e 60W. Se a lâmpada for colocada em sua casa para ser usada nas condições normais de uso, ela será percorrida por uma corrente de... Então, vamos pegar os dados do nosso problema. Primeiramente, ele quer calcular o quê?
Está perguntando aqui, ó, ela será percorrida por uma corrente de... Então, eu quero calcular o I. Correto? Quero saber a Correto. corrente. 120V, o que é isso? É a minha voltagem, é o V. Voltagem. 60W, W é o watts que vocês falaram, né? O que é o watts? É a minha potência. Potência. Correto? Então, qual equação que eu vou usar? Potência é igual voltagem vezes corrente. Todo mundo faz isso aqui certinho. Na hora de passar para lá e para cá, que confunde e dá o 2. Quer ver? Ó? A potência vale 60. Ixi, é só apagar aqui, gente, que ficou muito feio. Potência vale 60. A voltagem vale 120. E a corrente vale I. Correto? A minha incógnita é o I. O 120 está multiplicando. Ele vai passar para cá como? Dividindo. Só que o 60 já está aqui, meu povo. Então vai ficar o 60 por cima, dividido por 120. Isso é igual a I. Corta os dois zeros e fica 6 dividido por 12. Ah, professor, faz para mim que eu não sei fazer isso aí, não. Olha aqui, ó. 6 dividido por 12. 6 divide 12? Não. Não. O que eu faço? Acrescenta o zero. E depois de acrescentar o zero, o que eu faço aqui embaixo? Acrescenta o zero. 0, vírgula. Todo zero que eu acrescento aqui em cima, eu tenho que acrescentar aqui embaixo, né? A vírgula embaixo. Com a vírgula. 60 dividido por 12. Você conta nos dedos aí você vai achar que é igual a 5. 5 vezes 12 dá 60. Para 60 sobra 0. Então, a resposta correta, 0,5. Certinho? Certinho. Eu acho que eu acertei, não sei. Estou em dúvida. Podemos passar para frente? Sim. Então, vamos lá. A próxima aqui, então, é a da tabela. Essa aqui também eu fiquei muito feliz com vocês. Nós falamos disso aqui um bocado. E de 78% das pessoas responderam de maneira correta, 18 respondentes de 23. Qual era essa questão? Vamos passar para lá para a gente ver. Essa estava clara. É da tabelinha. Quer ver? Essa aqui, ó. Eu vou só ler aqui rapidinho. A resistência Eu errei na outra, acertei nessa. Errou na outra, acertou nessa, né? É lógico, claro. A resistência elétrica do tanto nela fio aquele dia, eu gravei. é determinada pelas dimensões e as propriedades estruturais do material, né? A condutividade caracteriza a estrutura do material de tal forma que a resistência pode ser determinada conhecendo-se o L, o comprimento e a área. Isso aqui não resolve de nada para nós. É nem muito cheio de blá, blá, blá. Então, a tabela relaciona o material com a sua respectiva resistividade em temperatura ambiente. Então, ele está perguntando aqui qual o fio que apresenta a menor resistência elétrica. Menor resistência elétrica. Menor resistência elétrica é aquele cara que conduz... Eita. Vocês vão entender. É o cara que conduz mais menor resistência elétrica, maior corrente elétrica, aquele que conduz mais. Desses caras aqui, quem que conduz mais? Olha o nome da tabela aqui, olha. Prata. Condutividade. O maior número é o cara que mais conduz. E vai ser a prata. Tá certo? Qual que teria, no caso, a maior resistência elétrica? Seria o que conduz menos. Seria o ferro. Correto? Correto. E essa aqui era a questão do Enem, gente. Olha pra você ver como vocês estão fera, hein?
Eu ia tirar Bom, né? 10 no Enem. Tomara. Todo mundo tem possibilidade, filho. Continuando aqui, então. Essa também teve um índice bom de acerto. Olha para você ver, 87% das pessoas responderam de maneira correta, 20 de 23, né? É uma questão da PUC Minas. Nós acabamos de falar um pouquinho dela lá em cima. Ele fala o seguinte: os seguintes aparelhos são aplicações práticas do efeito de aquecimento Acertei. de um fio devido à corrente elétrica, exceto chuveiro, ele esquenta através da eletricidade? Sim. Ferro elétrico esquenta através da eletricidade? Sim. Lâmpada esquenta Uhum. através da eletricidade? Sim. Sobrou qual? Depende. Flash. Pessoal, Oi. e se for uma lâmpada econômica, é a mesma coisa? Não. Mas aqui por isso que colocou lâmpada de incandescência. O que é isso, incandescência? É que você tem a lâmpada, Uhum. um fiozinho lá dentro, Ah, certo? sim. Até de Quando R$3. Isso. E É quando barato, passa a muito mais. corrente, esse fio esquenta muito e emite luz. Ah, já Certo? tem a mão pra pegar, certo? Agora, se ele tivesse colocado, igual você falou, lâmpada econômica, a lâmpada de fluorescência igual a lâmpada de LED, aí também não. E as duas não esquentam. Correto? Melhor que tem, certo. É, não, é melhor que tem porque o consumo dela é baixinho, né? Elas são mais caras, mas você Pessoal, recupera essa grana que você investe pessoal, com consumo. ô, Eric, Pode pessoal, falar. é verdade que essa lâmpada econômica ela gasta R$1 por dia? Ou é Aí eu não mentira? sei. Eu não sei, tem que fazer as contas para ver. O fato é que ela dura mais e consome menos. Isso é um É. fato. Tá? E essa questão aqui, a última, né? Ela mostrou um circuito com as pilhas e perguntou para poder, pediu para poder classificar qual que está correta, né? Aqui também teve um índice, né, razoável de acerto, 65% dos respondentes acertaram, certo? Vamos ver que questão é essa. Aqui, ó. A figura mostra uma mesma lâmpada em duas situações diferentes. Em um, ela é ligada a uma única pilha, né? Uma única pilha de 1,5 volt, e em dois é ligada a duas pilhas de 1,5 volt cada, tá? Ele falou que a lâmpada é a mesma. Então ele está pedindo para a gente comparar a corrente que passa nessa lâmpada com a corrente que passa nessa. Primeiramente, qual lâmpada que vai brilhar mais? A de cima. Aqui tem Essa duas aqui. pilhas. Aqui tem duas pilhas, não é? É, Uhum, mas acho que também ela, com o tempo, ela vai queimar, né? Vai queimar mais fácil, mas por É, enquanto ela sim. brilha mais. brilha mais. Quem já fez o teste é Isso. divertido, queimar a lâmpada. Ela tem mais corrente. Aqui brilha menos, então tem menos corrente. Correto? Certo. Beleza. Correto. E a voltagem? A voltagem nas duas são iguais? São, mas São. só que a de cima, como tem duas pilhas, a voltagem dobra. Fica 3, acho que fica 3 Muito. pontos. Isso, muito bem. Cada pilha não é de 1,5 volt? É, Uhum, Aqui só tem uma. Então aqui a certo. voltagem é 1,5 volts, né? uhum. Uhum. Na de cima eu tenho duas pilhas. Então eu pego 1,5 de uma mais 1,5 meio da outra. da outra. Então, no total, a lâmpada de cima vai ter quantos volts? 3. 3. E é por isso, porque ela tem 3 volts, é por isso que ela brilha mais. Mais. E aí, pessoal, você tem Certo? estimativa de quanto tempo que ela leva para queimar? Ou ela leva... Também tem que ver a questão do desgaste do material. A gente não sabe isso, né? É, Tem certo. desgastes constantes. Obrigado. Tá? Então, olha aqui. O que ele quer que a gente marque? Corrente de 1 é igual a corrente de 2? Não. Nós vemos que essa 1 é menor do que a 2. Então, esse aqui não. Já foi embora. Então, corrente de 1 não é igual a corrente de 2. Essas duas saem fora da nossa escolha. Corrente de 1 é diferente da corrente de 2. Esse símbolozinho aqui, gente, ó, que é um igual portado, significa diferente, tá? Então, a corrente de 1 é diferente da corrente de 2? Por enquanto, está certo isso aqui. Então, aqui também está certo. Agora, a voltagem da lâmpada 1 é igual à voltagem da lâmpada 2?
Não. Nós vimos que a voltagem da lâmpada 1 era de 1,5, porque ela só tinha uma lâmpada. E a voltagem da lâmpada 2 era de 3 volts, porque tinha 2 pilhas. Então a correta é essa daqui. Esse símbolozinho aqui, ó, menor. Voltagem 1 é menor do que a voltagem 2. Certinho? Alguma Certinho. pergunta? Tá Professor, tranquilo? eu tenho uma Diga, pergunta. Pois não. Qual que é aquele. Eu esqueci o nome daquele símbolo lá que você falou que ele tem. É igual e um cortado. Qual que era o nome daquele mesmo, professor? Diferente. Ah, diferente. Obrigado. Diferente. Tá? Então, gente, por enquanto é só isso. Nossa live vai ficando por aqui. Tá bom? Tá bom. Qual que é a próxima live, galera? Próxima live vai ser. Não, você fala da minha aula? Não. Eu falo. Ah, Sua aula já Amanhã. foi. Amanhã? Amanhã. É, amanhã já. Uhum. Obrigado, Tá. viu, gente? Também. Galera, então, Ah. até a próxima live. Nós temos uma atividade para reforçar esse lance da resistência com a corrente, tá? Gostaria que vocês lessem isso que está lá e fizessem essa atividade. São só 3 questõezinhas. É rapidinho, tudo muito light. Tá bom? Uhum. Vou ver se eu consigo recuperar Tá bom. porque o tempo foi agora de fazer. Boa noite a todos. Jesus abençoe cada um de vocês aí. Boa Tá noite, bom? todo Com Deus. Obrigado. Amém. Tá bom? E até a próxima live, galera. E Tá ânimo. linda, Enis. Enis, você tá linda, hein? Fique com Deus. Falou, gente. Boa noite para Amém. vocês. Com Deus Professor, também. boa noite. Com Deus, viu, gente? Boa noite. Com Deus também. Boa noite, professor Hélio. Boa noite. Você foi deitar, né, Cláudia? Por isso fez aquela barulhada, né? Ah, professor, eu fiz certo, Luiz. Tá no celular, não tem computador, tô no celular. Aperto só. Ele Subi descobriu enrolado que foi você, Cláudio. O professor, ela está esquentando o pé. Você acha que ela é boba? Sentir frio? Não, esquentando os pés aqui. As ideias, meu. Tô de olho aqui, já. Gente, boa noite para vocês, Boa tá? noite, Boa professor. noite. Boa noite, professor.